Olá você, meu amigo, minha amiga. Nós atrasamos um pouco, mas estamos aqui, firme e forte. Mais uma vez eu com problemas aqui no meu equipamento de alta tecnologia de ponta. Tive uns probleminhas aqui, precisei entrar pelo celular, porque o notebook me deixou na mão de novo. Certo, Felipe? Certíssimo. Eu estou aqui, eu e meu amigo Felipe Albani, seu amigo também Felipe Albani, coordenador do Sejus para a Juventude, Diversidade e Povo Preto, para falar com vocês mais uma vez sobre um novo capítulo do livro que nós estamos estudando, que é Educação, Espiritualidade e Transformação Social. Um livro com um tema bem específico, focado na educação, que, portanto, tem atraído companheiros e companheiras mais afeitos a essa temática, né? Mas, em breve, abriremos mais o nosso leque de temas para os nossos estudos com um novo livro, tá bom? Então, eu vou falando a você logo de cara que se você é novo aqui no canal, que você se inscreva, isso é muito importante, né? E que você curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, para que você nos ajude a fazer com que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas que, assim como nós e você, gostamos de um estudo da filosofia kardecista de maneira progressista, com um olhar progressista, como deve ter. Kardec não era em nada conservador, era transformador e nos conclama a transformarmos a nossa realidade e a nós próprios para cidadão, para cidadãos melhores e para uma sociedade melhor, ou um mundo regenerado, como ele deu um nome lá na classificação. Beleza, gente? Então, inclusive esses dias, Felipe, eu até vi uma postagem, se não me engano, do Sérgio Aleixo, resgatando uma passagem de A Gênese, de Kardec, onde ele faz uma definição ali do que é ser conservador, né? Bastante interessante. E eu, infelizmente, não tenho aqui, mas a gente pode procurar depois para dar uma lida, né? E é muito interessante. Eu falo, Kardec, no Brasil, meu querido Kardec, onde você esteja, no Brasil tem gente que acredita em terra plana, meu companheiro. Pois é, estamos ferrados, né? E isso é o de menos. Bem, mas nós vamos por aqui. Felipe, eu vou estar com aquele mesmo problema ali de ver os comentários, mas eu da outra vez eu descobri como via, eu acho que eu vou descobrir agora também como ver. Aqui eu vi. Legal, beleza. O nosso Leonardo Fittipaldi Torga, dando seu boa noite e dizendo também fluido cósmico universal para vocês. Estou sentindo a onda aqui, Léo, de tantos fluidos universal, de tanto fluido universal que está se chegando aqui. Tá em onda, tá certo? Beleza! Oi, tá vendo? Era a falta de fluidos, ele está falando. Deve ser do atraso que eu estava, né? A Doris Madeira Grande dizendo: olá, Felipe, olá, Orfã, bom estar com você, saudade. Saudade é nossa, Doris, fazia tempo que eu não te via por aqui. O Alexandre Júnior diz: boa noite a todos e todas. Muito bem, acho que é só isso, né? Não tem mais nada por aqui de comentário. Pelo menos não estou vendo. Certo, Felipe? Acho que é isso, né? E nós vamos, então, sem mais delongas, passar a palavra para o Felipe Albani, que vai discorrer sobre mais um capítulo, mais um texto que você mesmo, Felipe, vai nos dizer aí o nome direitinho do texto e comentar, porque eu aqui, como eu estou no celular e eu guardo tudo aqui, eu estou sem acesso ao nome do capítulo que a gente vai ver hoje. Beleza, Felipe? Palavra sua, meu irmão. Muito boa noite, Orfã. Muito boa noite, nossa comunidade do Sejus. Hoje vamos falar de uma pessoa que certamente em tempos normais de temperatura e pressão a gente não falaria. Apesar de ter sido, se não me engano, o segundo livro analisado aqui pelo Sejus tenha sido dele, que é o famoso, pessoal, alguns vão ter nas bases aí, que é o famoso Ney Lobo.
Vocês estudaram aqui no Sejus, eu não estava, acho que eu estava recém-ingressando no grupo, que era o Filosofia Social Espírita, até postei no grupo para o pessoal dar uma relembrada, porque afinal, no tempo inicial, o pessoal estava com sangue nos olhos, sangue na veia para falar, e a gente tinha um autor extremamente polêmico do ponto de vista de tudo que se pode pensar, porque afinal é um espírita de um lado, eu acho que quase reacionário. Eu digo quase porque ainda não tínhamos essa extrema-direita graçando nem na época da morte dele, lá em 2012, se não me engano. Então, a gente tinha ali, eu não sei qual era a opinião dele dessa parte política, mas até pelo tipo de abordagem que o texto traz, a gente vê que era aquele pessoal mais arraigado ao que de pior temos na política brasileira. Mas, de qualquer forma, ele nos deixou uma experiência muito interessante e que a gente, acredito eu, possa aproveitar em experiências educacionais e até mesmo nos nossos coletivos, no sentido de termos toda essa organização, e aí pensando também nas próprias situações autônomas com as quais a gente precisa lidar. O texto é escrito pelo Rogério Ribeiro Cardoso, graduado em Engenharia Elétrica e em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele também é mestre, eu acho interessante as pontes que ele fez. Ele, em 2003, completou a graduação, em 2005, ele completou o mestrado em Engenharia Elétrica, e em 2007 ele terminou a Pedagogia, também pela Universidade Federal de Uberlândia. Agora, é interessante que essa engenharia elétrica tinha ênfase em engenharia biomédica, processamento de sinais biológicos e mapeamento cerebral, e em 2017, já depois de ter concluído, inclusive, esse artigo, bem depois que esse livro é de 2014, também pela Universidade Federal de Uberlândia, ele concluiu o doutorado em educação, com ênfase em história e historiografia da educação. Atualmente, ele é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia, IFTM, aqui está escrito UDI, que acho que é como deve ser o nome. E o Ney Lobo em si, o nome dele era Ney Corrêa de Souza Lobo, nascido em Curitiba em 1919, teve 5 filhos com a Vitória Albuquerque Lobo. A formação inicial dele foi pela Igreja Católica e chegou a pertencer à congregação mariana, se tornou espírita na década de 1950. Importante lembrar que os dados do Rogério eu peguei no site Escavador, tendo como base o currículo Lattes, que é muito interessante para quem pesquisa, os pesquisadores do Brasil, pelo menos não vem lá do Jesus da Goiabeira, de uma certa pessoa, que eu vou preferir não mencionar, mas você já sabe quem é. E, no caso do Ney Lobo, eu estou pegando as coisas da Federação Espírita, o site da Federação Espírita do Paraná. E ele se tornou espírita na década de 1950. Formou-se em Ciências e Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e se formou profissionalmente pela Escola Militar do Realengo, Rio de Janeiro. E é interessante que a minha dificuldade foi tentar identificar onde era o tal do Colégio Lins de Vasconcelos, ou Instituto Lins de Vasconcelos, diz aqui que foi em Curitiba, porque eu não achei no Rio de Janeiro. Ele também foi diretor dessa escola por 11 anos. Ele idealizou dentro desse colégio o projeto Cidade Mirim, um conjunto de casas miniaturas de natureza comercial e política, em conjunto com, aliás, e ali dentro tinha prefeitura, Câmara de Vereadores, templo ecumênico, estação de rádio, banco, enfim, muita coisa dirigida por crianças eleitas por seus colegas em eleições diretas e partidos políticos escolares com programas bem definidos. Se pararmos para pensar, em âmbito de uma pessoa militar, é algo, a princípio, inimaginável ter um projeto assim bem avançado em termos de atividade. Mas é interessante vir da parte dele um projeto desse estilo e que com um pensamento muito parecido até com o de Piaget em alguns pontos. E aí, ainda pelo Estado da Federação, diz aqui que ele publicou uma minuciosa pesquisa bibliográfica do próprio Lins de Vasconcelos, intitulada Lins de Vasconcelos, o diplomata da unificação e paladino do Estado grego.
Ele também foi articulista e colaborou por, hoje não é um jornal, é um panfleto, Gazeta do Povo, de Curitiba. Também colaborou com o jornal espírita Alta de Souza, de Brasília, e a revista Reencarnação, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Desencarnou com 93 anos, imagine só. Ele materializou, aí pegando já o texto do Rogério, ele materializou uma experiência pedagógica com características bastante peculiares, um projeto de educação ativa que tinha como uma de suas finalidades preparar cidadãos autônomos e autênticos através de uma vivência diária de cidadania. Era um projeto muito interessante e muito impactante. E tinha como princípios, o primeiro, o educando é essencialmente um espírito, ou seja, uma educação que se assumia como espírita e não uma educação que acabava pegando o espiritismo como apenas uma área de conhecimento, mas essencialmente espírita. Então, esse educando é um espírito criado por Deus em estado imperfeito, inacabado, mas perfectível, dotado de racionalidade, liberdade, moralidade, socialidade e imortalidade, que tem uma pluralidade de existências, ocupando corpos físicos perecíveis, dos quais se vai despojando após a morte, em cada encarnação submetida ao processo de esquecimento de existências pretéritas e conservando dessas encarnações, um patrimônio anímico. Interessante utilizar esse termo, patrimônio anímico, já conquistado, intelectual e moral. E aí, de forma intuitiva, como suporte, ou uma espécie de alavanca do seu aperfeiçoamento através das existências sobre o qual ele está embasado, ele se desenvolve e vai evoluindo por meio desse processo educativo com efeitos cumulativos. E outra coisa que ele coloca, esses são os tópicos fundamentais, mas além disso, quando encarnado, o espírito passa por fases de amadurecimento, aqui usar o termo maturação, que vai desde que ele chama de um período heterônomo, que é do nascimento até o fim da adolescência, heterônomo no sentido de ele não poder ser dependente de alguém, e até um período autônomo que se inicia na juventude. Então, a partir daí, ele começa a andar sozinho. O período de transição, que é entre o fim da adolescência e o início da juventude, ele chama de idade axial, parece coisa realmente de engenheiro, né? A coisa de axial não é muito comum a gente usar nas áreas de ciências humanas. E ele disse que isso é ali em torno dos 15 e 20 anos. E que antes dessa idade, o educador exerce maior influência sobre o educando. E que após essa fase, impera a chamada autoeducação. Que aí, a partir daí, a gente pode dizer, os nossos irmãos mais conservadores usam mais o termo reforma íntima, mas autoeducação é um termo que a Dora Encontro gosta muito de usar. E que durante essa transição de 15 e 20 anos, o espírito recapitula mais ostensivamente a sua identidade a partir do ponto em que estava antes de nascer. E que, naturalmente, é uma fase de conflitos íntimos. E o que o Ney Lobo faz? Ele sugere um recuo nessa idade axial lá para os 7, 11 anos de idade, que é quando eles vão estar atuando nessa cidade mirim, e que ali, nesse período, as crianças estão mais autênticas, autônomas, criativas, empreendedoras e autoconscientes, na visão do Ney Lobo. E outra coisa que ele está ciente, outros termos que ele usa, que seria uma espécie de alterança, que tem a ver com os vícios e virtudes, conhecimentos e ignorâncias, créditos e débitos em conflito permanente pela hegemonia. Por isso que ali ele questiona como promover a manifestação da alterança para distinguir as boas das más tendências. E que a cidade mirim serviria para colocar tudo isso para fora e aí sim conseguir fazer todos os ajustes necessários para que essas crianças pudessem estar ali de acordo. Ele coloca também que, pela multiplicação no ambiente escolar das oportunidades e atividades que promovam a interação entre os educandos, pela intensificação da vida escolar, socioescolar, vai se trazendo essa mudança, essa melhoria na qualidade dos alunos. E outra coisa que ele coloca é que é o papel do educador, e que um dos papéis é promover esta interação. E que o educador é, antes de tudo, um revelador de conhecimentos novos ao educando, é um restaurador dos valores, que chama de virtualidades relativas,
contidas nos perispíritos deles, que seriam a potencialidades e virtudes já conquistadas em encarnações anteriores, e em potencialidades estão as virtudes absolutas, que são as que serão desenvolvidas pelo espírito em processo reencarnatório. Também considera o educador um precursor da futura aristocracia intelecto-moral, que tem aquela fala de Kardec lá, de que nós teríamos uma aristocracia que está lá em Obras Póstumas, e não seria aquela visão elitista, mas essa aristocracia intelecto-moral que conseguiríamos chegar a algum lugar. Seria aqueles que dominariam o planeta com seu compromisso, com sua ligação com as virtudes. Também seria um delegado do mundo maior no mundo terreno, precursor dos que ainda vão nascer, educador tem deveres com a pátria terrena a qual se vinculou e para com a pátria de onde veio. É também um ser compromissado com a nação, a sociedade, a tradição cultural, quase tradição, família e propriedade, orfã. Estou fora. Oi? E, por fim, porque ele falou aqui, né? Nação, sociedade e tradição. A gente já treme nas bases quando fala em tradição, né? Aí lembra de ETFP. E, por fim, agente principal e depois auxiliar no processo de educação principal antes da idade axial, que seria entre 15 e 20 anos. Auxiliar depois e alternando os papéis durante esse processo. E alguns dos princípios objetivos metodológicos que o Rogério nos traz, que dessa materialização estão no plano didático da filosofia espírita e educação, que são uma série de 5 obras, e quem está ali, quem viu, por exemplo, o vídeo de divulgação, deve ter visto as capas, e que ali ele coloca que, primeiro, temos o amor como base das relações sociais, a liberdade com respeito, responsabilidade e ética, a atividade física, intelectual e afetiva, a cooperação em substituição ao individualismo, desenvolvendo a fraternidade, e a individualização em substituição à coletivização, desenvolvendo a personalidade. Então, ao mesmo tempo que ele pensa no coletivo, ele também pensa no individualismo, o que também acaba sendo, às vezes, um pouco problemático, porque você tem que também saber quem é você, mas você também não pode esquecer que você está no meio de uma sociedade, que é bastante ligado ao vídeo, que hoje o capitalismo acaba estimulando o individualismo do mais alto grau, a ponto de, muitas vezes, você ter um coletivo de classe e, mesmo assim, essas pessoas nessas classes se engalfinharem por conta dessas situações. Dentre as finalidades e práticas da educação espírita, o Ney Lobo coloca como finalidades, objetivos, o espírito puro, que é uma finalidade individual e definitiva identificação de pensamentos e sentimentos com Deus, que é a finalidade suprema, e a construção do mundo de regeneração, que é a finalidade social. 3 objetivos que eu acho que ainda estão muito distantes se observarmos a atual conjuntura em que nós estamos no momento. E com o objetivo de atingir esses tópicos, essas finalidades, ele delineou algumas metas. A educação religiosa, conduzida aos apelos à razão do educando, interessante isso, porque geralmente a religião acaba apelando para a emoção, no sentido de amar a Deus e ao próximo. A tomada de consciência de si mesmo, a educação do corpo físico e também a educação dos sentimentos, que é algo que também a gente precisa trabalhar, mas que muitas vezes precisaria até ter uma formação psicológica melhor para pensar nisso também. E para auxiliar, servir como eixo para tudo isso, ele também pensou na implantação do princípio do ensino mútuo, de modo que os alunos intelectualmente mais desenvolvidos auxiliassem os demais colegas, formando equipes de trabalho, assim como os demais alunos mais avançados moralmente tutelassem outros colegas e formando grupos monitoriais. Então, esses monitores iam atuando. E aí, o que é interessante é que ele traz relatos de 2 alunos, Renato de Luca e Fernando Munhoz. O Renato disse que cada classe elegia um monitor e um auxiliar. Os estudantes sentavam-se em mesas de 5 alunos. Não havia chamadas carteiras tradicionais, então tinham que sentar em 5 alunos. E o que havia mais eram trabalhos em equipe. Poucos dos trabalhos eram individuais. E a mesma informação era compartilhada por um outro ex-aluno, e é o Fernando Munhoz. O Renato de Luca é publicitário e o Fernando Munhoz, comerciante. E essa experiência
foi relatada, por que pareça, 2 deputados da Arena, fã. 2 deputados da Arena. O primeiro é o Abel Ávila, eleito por Santa Catarina, de uma cidade chamada Tijucas. Ele diz o seguinte: possui o Instituto uma cidade mirim com todas as características de uma verdadeira cidade. Há uma prefeitura, um prefeito eleito pelos alunos. Há uma Câmara Municipal para onde os educandos enviam seus representantes políticos. A cada 2 de maio são realizadas as convenções dos partidos políticos existentes, o Renovador e o Liberal. Você saber, o Renovador e o Liberal, né? O comunista nem pensar, né? Nesta convenção anual, os alunos fazem a escolha de seu partido e sua inscrição partidária. É estabelecido o programa político do partido e fixado o estatuto. São escolhidos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de cada partido. As eleições se realizam a cada 6 meses e os eleitos são, a seguir, empossados nos seus cargos. Aos jovens é proporcionada experiência pessoal na gestão e na utilização de pequenas empresas comerciais, estimulando o espírito de iniciativa, de previdência e de controle dessas organizações, como também despertando as responsabilidades pessoais de cada um na direção e organização do interesse coletivo. As construções existentes na cidade de Mirim, um total de 8 casas miniaturas, são feitas em dimensões proporcionais à estrutura de crianças de nível primário. A Casa de Oração Mirim constitui um recanto de recolhimento espiritual que pode abrigar cerca de 80 crianças, sendo ecumênica. Esse texto é de 1972, foi um pronunciamento desse Abel Ávila, cuja produção é muito pouco escrita, quase não achei nada dele. Olha que foi no site da Câmara que eu achei dados sobre ele. Ele ainda chegou a ser deputado pelo PDS, na época da eleição de 1981. E o segundo deputado é Luiz Losso, curiosamente também, que é de Paraná, que é o estado dele, e foi deputado entre 73 e 75, e ele fez um pronunciamento em 74. De produção parlamentar desse senhor, não achei nada, não tem nada escrito lá na Câmara. E ambos eram da Arena, então podemos dizer, eram da direitona brasileira. E só para encerrar, eu vou trazer os relatos do Renato e do Fernando. Felipe, só para registrar, o Ciro era da Arena. Pois é, né? Nessa época, com certeza. Ele começou na Arena, depois ele foi vindo. Veio. Agora foi de novo. Agora foi de novo, né? Ciro, hein? Aí, só para encerrar, temos aqui o relato do Renato, que é rapidinho, o Fernando também, e o que seria essa direção colegiada. O Renato relata que a escola é de tempo integral, muito bem montada e espaçosa, tinha um bom refeitório, armários para deixar o material, às vezes nem professor tem armário, geralmente os alunos não levavam material para casa, e uma biblioteca que parecia completa. O pai deu muita disciplina na escola, que afinal, nem no militar, e afirma que quando o aluno sentia que fazia parte de um experimento inovador para ela. Ele disse que eram bons tempos nesse período. Já o Fernando Munhoz lembra que quando entrou na escola em 1969, as aulas tinham 100 minutos, 2 pela manhã e 2 à tarde. E que nos anos seguintes passaram a ter aulas de 70 minutos, 3 pela manhã, 3 à tarde. Ficavam no colégio de 7h30 da manhã e 5h30 da tarde, com intervalos regulares de recreio e almoço. Narra também suas lembranças da biblioteca, da sala de ciências, da cidade de Mirim, do campo de futebol, da quadra de basquete e de vôlei, do grêmio estudantil, da sala de judô. E também disse que foi a melhor escola onde estudou e que sentia imensa saudade. E que, juntamente com outros amigos, mantém uma comunidade de cerca de 100 membros, provavelmente na época devia ser o Orkut, não sei se já no Facebook, que estudaram no chamado Instituto Ninja Vasconcelos entre 1970 e 1974. Tenho medo de que sejam todos bolsominions. E a direção colegiada, para a gente encerrar, tinha um objetivo de, primeiro, desindividualizar a direção do colégio, neutralizando pela pluralidade o fator subjetivo de que se pode revestir os atos e decisões singulares, o que eu acho importante, realmente, ter mais pessoas participando das decisões, isso
Eu me lembro que quando eu trabalhei, sempre tinha, eles chamam de equipe gestora, atualmente, como a gente trabalha. Segundo, reduzir os riscos de erros e de omissões no processo de deliberações e de tomada de decisões superiores, e elevar o grau de participação e de responsabilidade de um número maior de funcionários e de professores categorizados no sentido democratizante da empresa. Então, essas são contribuições. O Rogério ainda fala que ainda seria necessário explorar mais alguns detalhes. Não sei se no doutorado dele ele explorou mais coisas das experiências do Ney Lobo, mas fica aqui a sugestão de a gente pegar essas experiências e pensar nos nossos próprios coletivos de que forma, sem precisar fazer uma cidade mirim, essas experiências de estarmos todo mundo trabalhando de maneira coletiva, de maneira a gente pensar. Já que numa casa espírita nós temos ainda muita dificuldade de pensar nessa questão dos grupinhos que muitas vezes se adonam e que se tornam muito difíceis de se desencaixar aí. Uma experiência interessantemente democrática vinda de um militar, né? Muito interessante isso, pelo menos a meu ver. É isso. Bom, filho, é verdade, né? Tá aí talvez seja essa a mais importante obra de Ney Lobo, né? Essa experiência da Cidade Mirim. Bom, eu, como não sou pedagogo, já disse várias vezes, não sei se esse é um bom método, mas dizem que é, né? Alguns avaliam muito positivamente. Enfim, tá certo? Como o Felipe Albani disse, né? Não dá para fazer uma cidade mirim aqui com os espíritas, né? Uma cidade, uma cidade espiritual mirim, né? Ou não mirim, mas enfim. Mas uma proposta interessante de vivência, né? Para a meninada. Bom, vamos fazer aqui. Teve algumas participações aqui, Felipe. Deixa eu pegar mais o pessoal aqui. Deixa eu só ver onde eu parei aqui. Tem alguns comentários, né? A Maristela do Nascimento Cabral. O César Lozano, né? Deu boa noite, Orfã, Felipe, amigos do Sejus. Alegria estar com vocês. Alegria nossa, César, tê-lo mais uma vez conosco. A Maristela do Nascimento Cabral também sempre conosco, dando o seu boa noite. Consegui entrar, obrigado, Alexandre. O Alexandre deve ter ajudado ela a entrar, a Maristela. O Leonardo diz, aqui em BH tem tempestades diárias. Pois é, aqui também. Essa madrugada deu uma tempestade de novo. Aqui na minha cidade. Na região aconteceu várias calamidades. Vocês viram, né? O presidente Lula visitou aqui Araraquara, que é 110 quilômetros daqui de Bebedouro, aquele trágico acidente, né? Onde morreu uma família, 5 pessoas ou 4, acho que 5 pessoas dentro do carro, caiu num buraco e foi um buraco feito pela enxurrada e tal, pela chuva, e acabou morrendo uma família inteira ali. Várias cidades aconteceram. São Carlos, que é um pouco mais distante, morreu uma professora na enxurrada, e outras cidades aqui com problemas. Enfim, mas estamos aí, né? Estamos também tendo esses problemas. Tempestades diárias para a lembrança da importância da educação ambiental nas mudanças climáticas. Pois é, tem todo esse debate das mudanças climáticas, né? Né, Léo? A Maristela do Nascimento Cabral diz assim, eu não estava conseguindo entrar porque estava procurando no nome Sejus Espiritismo, não consegui o Felipe, mas pelo nome Felipe Albani. Beleza. É que você entra no Sejus, tem um monte de coisa ligada à justiça, né? Você vai lá, Sejus, tem um monte de coisa, Sejus porque o jus no final, né, relacionado ao direito, né? Então é verdade, tem uma dificuldade em achar pelo nome mesmo. A Maristela diz estranho porque conseguia acessar sem dificuldades. Pode ser que aconteceu algumas. O Alexandre, por nada, ele falando, ele deve ter ajudado a Maristela. O Léo diz o seguinte, a importância da educação, do educador nas ações dialética, emancipatória e participativa, seja no ambiente das instituições e coletivos espírita, social,
para as atividades político-sociais. A Ilara Cupo diz o seguinte: oi, amigos, acompanhando as aulas progressistas, que oportunidade de ouro ter Lula e reaprender Kardec. Um abraço. Obrigado, Ilara, por estar conosco mais uma vez. E a Maristela diz: bom estar com vocês. O Alexandre Júnior: não é isso, é que a live está acontecendo pelo canal do Felipe. É que a live está acontecendo pelo canal do Felipe Albani. Gente, que mico que eu paguei. Deixa eu colocar no canal do Sejus. Ah, você está... Ah, então você... na hora de passar lá, você deve ter feito, pego o seu canal. Enfim. Gente, E que agora? mico. Né? E agora, o que Sim. acontece? Fica sem lá no canal do Sejus? Não, vou colocar, já estou colocando lá. Vamos ver Depois se de coloca, repente, eu só não sei se a pessoa vai conseguir ver tudo por lá. Gente, que mico que eu paguei agora. acontece, irmão. Ai, obrigado, Alexandre, por ter me avisado. Hoje foi um dia Acontece, punk. você tá é isso que acontece com quem trabalha, tem problema. Coloca lá. Provavelmente outros companheiros tiveram dificuldade, né, de não acharam, né? Então o Não, Alexandre o está pior é que eu lembrando. coloquei lá, todos coloquei os links, só não tinha essa noção que estava lá. E geralmente eu Né? divulgo, só que dessa vez aconteceu realmente esse erro sem tamanho. Obrigado, Fazer Alexandre, o por ter quê? me avisado, porque agora eu não Acontece. tinha tido essa noção. Mas, de qualquer forma, o Facebook está no Sejus. Acontece. Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui. Deixa eu ver quem entrou aqui para fazer o comentário. O Alexandre, vocês não acham um certo descaso do MEB, com a questão da educação, o que transforma mesmo o movimento espírita em reproduzir conhecimento? É incapaz de produzir conhecimento, o que transforma o mesmo movimento espírita em reproduzir conhecimento, é incapaz de... Eu não entendi muito bem, eu sei o que ele está querendo perguntar, com a questão da... um descaso do movimento espírita com a questão da educação, o que transforma o mesmo movimento como é que é? Movimento especialista em produzir conhecimento, é incapaz de produzir conhecimento. Bom, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele está falando do desprezo do MEB pela educação. Depende. Tem algumas pessoas que fazem um debate bom sobre essa questão, mais ligado mais ligado à evangelização, né? Tem umas pessoas progressistas que fazem um debate interessante e propunham coisas legais, mas normalmente se reproduz aí as coisas da MEB não avançam, né? Na verdade, eu não sou, como eu disse, eu não sei como é que é a melhor maneira de fazer um estudo por não ser pedagogo, mas e já disse aqui também que na minha visão o problema, por exemplo, porque falar nos cursos na casa espírita ou falar de processo de educação fora da casa espírita, enfim, são coisas bem amplas, né? As possibilidades aí. Eu já falei uma vez que o problema do ESD, por exemplo, não é um problema na minha visão de, de metodologia, é um problema de conteúdo mesmo, né? É todo equivocado. Enfim, Felipe, tem alguma observação aí que ficou? Tem alguma coisa? Eu estava aqui vendo o link para poder mandá-la para o grupo, mas, enfim, deixa eu falar que agora já fiz a besteira mesmo. Ah, E vou ver se depois, onde eu puder, eu faço o ajuste para colocar o link do canal do Seju. Se for o caso, eu recoloco o vídeo lá para não ter problemas. Olha só, gente. Eu acho que o descaso maior é o seguinte: o movimento espírita tradicional se acostumou a simplesmente deixar tudo que os espíritos trazem.
Você tem uma ou outra pessoa, até tenho visto algumas coisas. Eu me lembro que eu participei de um evento, de uma formação logo há uns 15 mais disso, com a Lúcia Moisés, que era ex-professora de universidade, da parte de pedagogia, trazendo questões muito importantes para a gente. Porém, não me lembro de nada depois disso. Mas eu não, enfim, nesse ponto eu não consigo me lembrar de algo muito além disso. Eu vejo que, na verdade, toda essa parte são muito ligados a tudo que vem da FEB, e a FEB geralmente é tudo ligado àquilo que vem dos espíritos. Eles acham que os espíritos estão saindo dá certo. Se não der certo, o problema é nosso, não é deles. Então, eles acham que o problema todo é esse. Então, o conhecimento que eles julgam produzir seria nesse sentido. Tem que vir de espíritos. Se vem de alguém, tem que estar de acordo com o que vem ali. O melhor exemplo, sempre uma polêmica que eu acho interessante trazer, é aquela questão do Jesus Histórico. Se não tiver de acordo com Humberto de Campos, Emmanuel e Amélia Rodrigues, esquece. Se você vier contradizer, tudo bem. Se vier contradizer Kardec, tudo bem. Se vier contradizer Emmanuel, Humberto de Campos, Joana, esquece. Então, a gente tem uma espécie de gama, assim, de colocar no patamar alguns pontos e esquecer de outros que são essenciais, e é aquilo que Kardec fazia. Kardec queria que os espíritos diziam, julgavam, observavam e diziam, isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui faz sentido, e outros vamos colocar para jogo, ou seja, botar para a plateia, o que deveria servir o reformador, que em vez de ser uma revista de publicação completamente só de coisas voltadas para divulgação doutrinária, poderia servir para debate. Mas aqui eu tenho debate a favor. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava escutando uma coisa que eu até parei de assistir, que eu achei. Debate você faz geralmente com pessoas de posturas diferentes. Mas num debate de conservadores para falar de um tema que é quase que um assunto, por favor, não vamos entrar nesse tema, mas só para a gente ter uma ideia. Numa rádio aqui no Rio de Janeiro, sobre aborto, eu falei, todo mundo vai falar a mesma coisa. Então, isso é um debate. Eu queria ver uma posição contrária, para eu tirar minhas conclusões. E eu sabia que os 4 que estavam participando iam falar a mesma coisa. Isso não é debate. Como a reforma a destruição da Previdência, promovida pelos desgovernos Lula, desgovernos Temer e Bolsonaro. Toda a nossa imprensa se juntou para colocar especialistas para falar sempre contra o modelo atual de Previdência. Ninguém tocou em nenhuma outra maneira de resolver esses problemas. E é o que eu vejo no movimento espírita tradicional, especialmente ligado à fé. E aí a gente tem ali uma gama que, por exemplo, o melhor exemplo, Alexandre, é o seu livro que fala de sexualidade, não fica preso a todos esses conceitos, fala também de espiritismo, mas fala também dos outros conceitos que estão aí em evidência. Lembrando que vai ser o próximo livro que vamos analisar a partir de março, já fica o convite para entrar em contato com ele, para o pessoal já começar a ler e participar. Então, eu creio que o grande problema é esse. Você é um grande estudioso, Dória é grande estudiosa, Sérgio Aleixo grande estudioso, mas por questões ideológicas não estão sendo estudados pela Federação Espírita Brasileira, quanto deveriam. Quem está sendo estudado? Os coaches do espiritismo. Eles também se comportam como coach, que é muito pior e eu acho extremamente negativo para o nosso movimento. Está virando uma coisa só para falar de isso de uma pessoa tradicional, tá, gente? De uma pessoa de direita, digamos assim, comportamento de direita. Você assiste a palestra, a pauta ajuda para ótima. Kardec, cadê? E aí é que entra essas situações. Acabou? Acabei. Bom, meu camarada, então tem alguns comentários só aqui, outra, uma pergunta feita sobre uma metáfora aqui que o. Mas vamos ver aqui, vamos ver. O César Lozano pergunta qual metáfora pronunciada pelo Rafael ontem, espíritas sabem tudo acima das nuvens. Eu não sei onde o Rafael comentou alguma coisa, o César pergunta para o Alexandre, diz que não lembra,
Aí a Maristela lembra ortodoxia espírita. O Rafael diz, a Regina já entrou em contato comigo. Sinceramente, não sei do que eles estão falando, mas estão conversando entre eles ali. Parece que é isso, não entendi nada. Bom, meus companheiros, minhas companheiras, nós estamos chegando então ao final do nosso programa, né? E se você, Felipe, não tiver mais nenhuma coisa a colocar, a gente podia ir encerrando. Mas só para pensar mais uma vez um comentário do Léo nessa questão das mudanças climáticas, acho que eu já comentei aqui também, né? Uma questão, viu, Léo? Você que é um militante da área ambiental aí, né? E todos nós nos preocupamos, claro, eu também me preocupo, mas eu estava dizendo, acho que eu já falei aqui, né? A posição do grande cientista Aziz Absaber, né, que faleceu já há alguns anos aqui, alguns anos, não sei se uns 5 anos, 6, né, ele faleceu, mas é tido como um dos maiores cientistas brasileiros aí, né, o egípcio de descendência egípcia, né, e brasileiro Aziz Absaber, né, de esquerda, petista, não sei se era afiliado ao PT, mas acho que era, não lembro, mas era de esquerda. E ele dizia que a tese dele é que o aquecimento global, né, que seria o causador aí das mudanças climáticas, né, é que não seria o aquecimento global. Ele não nega o aquecimento global, é um fato, né, mas ele diz que o aquecimento global um não é antropogênico, ou seja, não é causado pela ação humana, mas sim próprio do planeta, né? Do movimento planetário ao redor ou pelo espaço, né? Dentro dos movimentos que a Terra faz, o Sol, a galáxia ou um sistema solar faz em volta do outro, né? A galáxia acho que nem não dá para entrar nesse movimento. E ele afirma isso, né? Que não é antropogênico. Contrariando a tese lá que depois do oportunista, daquele candidato americano lá que rodou o mundo falando do aquecimento global, Al Gore, né? Do Al Gore, que a gente também sempre defende, né? A gente pega essa questão do aquecimento global para chamar a atenção das pessoas para a educação ambiental, né? Então, eu até dizia na época, eu falei, o Aziz pode até ter razão, porque eu respeito ele tanto, ele é um cara tão, né, que a gente respeita muito, ele pode até ter razão, mas perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? Ficar quieto, né? Porque essa coisa, já que não é mesmo, já que não é o nosso, já que não é a ação do homem que está causando o aquecimento global, então deixa isso para lá. Eu acho que isso, né, não ajuda muito a questão de dizer para as pessoas que elas precisam cuidar do meio ambiente, né? Porque senão é uma pressãozinha a mais, né? Olha, o aquecimento global vocês que estão causando, é uma pressãozinha a mais, né? Mas o Aziz, com toda a sua sapiência, deixa isso, né, a opinião dele, mas ele falou, olha, não estou falando nada que não tem que preservar, mas segundo os meus estudos, segundo o meu entendimento, não é causado pelo homem. Ô, Léo, você sabia disso, Léo? Mas depois, fica para depois esse debate aí. Mas é isso aí, gente. Felipe, então é isso. Se você não tiver mais nada, a gente poderia ir encerrando. Vamos ver aqui, agora parece que choveu o só os comentário últimos aqui. comentários mesmo. Então lê aí, Felipe, que eu tenho alguma dificuldade. Aproveitar para saudar a Natália Presotti, deixou a curtida lá no Facebook. O Alexandre Júnior estava respondendo a pergunta do César por causa do Rafael, que fez a live do Ágora ontem. Ele não recordava naquele momento. Aí a Maristela comentando, ortodoxia espírita. A Alexandre falou que a Regina já tinha entrado em contato com ele sobre a questão do livro. Maristela, dona Febre conservadora, dia reacionária, né? E golpista. E sem faltar com respeito, porque elas sabem muito bem do que eu estou falando. Tiago, comportam-se como donos, criam uma doutrina paralela para eles e isolam Kardec. Sim,
Eles criaram o que chamaria de um rustenismo. O Gélio Lacerda até falava sobre isso, que poderia ser tudo menos espiritismo. Leonardo, daí, como disse o Lula, temos que chamar o diálogo com as ideias, os ideias antagônicas. Pois é, Léo. O problema é que, assim, eles só aceitam debate com quem pensa igual a eles. Se fosse para fazer um diálogo aberto, eles chamariam pelo menos a Dória e o Sérgio. E outras pessoas que estariam até mais próximas deles, no sentido de terem andado ali por dentro. Agora, pessoas críticas, eles não querem. Chamam Rafael Faria para debater? Não vão. Vão chamar o Lair para debater? Não vão. Vão chamar a gente para debater? Menos ainda. Então, por isso que a gente é isolado, a gente é meio já afastado, alijado de fazer qualquer coisa dentro do movimento espírita tradicional. Somente uma outra pessoa amiga que, de repente, permita, mas, no geral, não aceitam que você traz algum questionamento, especialmente se mexer com algumas pessoas. E agora a gente está tendo um outro trabalho, que aí eu não sei se vocês já estão lidando com pessoas, que agora, né, com o Lula, a gente fica até com uma certa vontadezinha de voltar para frequentar a casa espírita, mas a pessoa da extrema-direita criou fontes alternativas de produção de conhecimento. E nisso eles continuam produzindo as fakes das piores possíveis e imagináveis. E aí o que o Alexandre traz aqui que é importante. Como pedagogo, eu percebo que a dogmatização inviabiliza uma praxis com produção de autonomia. Desta forma, a heteronímia é um elemento comum na prática espírita tradicional, sim. Então, a gente acaba sendo tutelado pela Federação Espírita Brasileira, se você se deixar levar. Apesar de as casas espíritas terem isso ainda como um foco importante, a gente tem aí uma dificuldade para lidar com esse aspecto, digamos assim, pedagógico. Ou você ter como base, o ideal seria a base Kardec, mas, no geral, eles disfarçam o rustenismo com obras de Emmanuel, com obras de André Luiz, com obras de Joana, ou atribuídas a esses autores espirituais, desde que estejam de acordo com o pensamento político pedagógico da FEB. E isso é bastante delicado e é bastante preocupante em termos de futuro. Vide os cursos de evangelho. Olha, gente, vou ser bem sincero, o EJE ainda dá para levar se você souber fazer as coisas. Agora, quando entra no EAD, é mitologia pura. E nesse Evangelho Redivivo consegue ser pior ainda. Então, se deixar nesse sentido, vai tudo te encaminhando para tornar o Espiritismo uma nova doutrina neopentecostal. Faltando só o pessoal sair gritando e passar a sacola do dízimo. César, comportamento comprometedor do movimento espírita brasileiro. Mastela, boa noite, boa semana para todos. Leonardo, hoje o grande nome é Carlos Nobre. Desculpa, mas eu não conheço Carlos Nobre. Léo. O Carlos Nobre é que faz a questão, o debate sobre o aquecimento global, né? Ah, tá. Já vi várias participações dele também. Mas ele me parece que ele não é um cientista, um estudioso, assim, do ponto de vista científico do assunto, né, Léo? Parece que ele é um professor, mas mais ligado à questão da militância mesmo, né? Às vezes também acontece, desculpe te interromper, Orfan, mas é uma coisa que meu irmão, que é professor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, estava comentando. O problema é que às vezes a gente tem com os divulgadores, que não são cientistas, mas são divulgadores. Eu, por exemplo, não estou na universidade, não estou pesquisando a linguística. Eu gostaria de poderia ser um divulgador da linguística, mas eu não posso me considerar um linguista a ponto de opinar, a não ser que aí eu acho uma coisa interessante falar, olha, eu sou formado na filosofia dentro da linguística, sou um funcionalista, então não posso falar de outra linha de pesquisa, por exemplo, a linha do Chomsky, que foi mencionado aqui. A Maristela do Nascimento Cabral traz o Chomsky, que é grande também nesse aspecto político, só que ele é linguista. Não sei se caberia a ele falar, por exemplo, melhor sobre essa questão do aquecimento global, tanto quanto uma pessoa da área de clima. Pode complementar, Fã, desculpe a interrupção. Não, é isso mesmo.
Eu acho assim, independentemente se for, quer dizer, a gente percebe claramente que na questão micro a influência da ação humana é visível, né? O que o Aziz dizia, defende, é que, no geral, o aquecimento planetário como um todo não é causado pelo homem, né? Enfim, mas a gente percebe claramente, pelo menos na questão micro, que é o aquecimento, né? Nas mexidas na natureza, né? Derrubar a árvore, mexer na natureza dessa forma, queimar tantas coisas, né? Aquece, né? Aquece, quando os caras queimando. Agora pararam aqui de queimar, diminuiu um pouco, né, a questão da queimada de cana e tal. A gente percebe a mudança no clima, né? Agora, nessa questão do aquecimento global, são teses. De qualquer forma, eu acho que é uma boa ameaça a mais mesmo para a gente dizer, olha, nós estamos mexendo tanto que nós estamos aquecendo o planeta, então é bom achar que fé. Se não for, deve ser, porque devia ser, porque nos ajuda a fazer o debate, tá certo? Além de tantos problemas que causa o desequilíbrio ambiental, tantos problemas na vida da gente, mais um, está aquecendo o planeta, né? E tem todas as defesas, né, da questão da camada de ozônio, os buracos todos feitos na camada de ozônio, né, causando aí o efeito estufa, né, o superaquecimento planetário. Então, é essa questão. Mas também acho que se a gente não resolve por aqui, é só um debate para a gente conhecer, né? Prefiro ficar com o Carlos Nobre, deixa o Aziz para lá. O Aziz, a gente vai ficar com ele em outras áreas. Em outros temas a gente fecha com o Aziz, mas nesse aqui a gente fica com o Carlos Nobre, tá certo? Tem mais comentários aqui, né? Vamos pegar aqui. A magistrada falou aqui, aquecimento global. Aí, César, complicado. Alexandre, ainda tem padre demonizando divergentes. Veja vídeo falecido senhor Monsenhor Jonas Abib. Pois é, esse pessoal da Canção Nova é complicadíssimo, porque eles são bastante populares, mas são reacionários, que afinal são da... esqueço o nome daquela linha com que eles trabalham. Ah, meu pai, está fugindo não, mas eu vou me lembrar em breve. Não é teologia da prosperidade, não. Isso é a Roma protestante. Renovação carismática. Essa que é quando eles trabalham. O Del. Esse foi antagonista no final dos anos 90, mas sumiu da mídia. Agora não sei de quem está falando. Acho que é do Carlos Nobre, não sei. Pode ser. O problema, Mas, Léo, é que eles não querem diálogo com a gente, realmente. Tiago, se pensa igual, não é debate. Achar assim, sim, é o que eu penso. A gente mesmo, no movimento progressista, a gente tem nossas diferenças. E aí sim você tem um debate. Aquelas vezes que eu participei dos debates da EFOS, eu percebia isso também, eu achava legal, porque às vezes uma ideia que eu não tenho, outra pessoa tem. Aqui, o Fã e eu, de vez em quando, divergimos de alguns pontos, então a gente complementa, até porque às vezes eu penso de um jeito e ele traz a experiência de outras coisas, como vocês também trazem experiências para a gente. Isso sim é um debate. Às vezes é muito chato, às vezes fazer um vídeo e às vezes a gente quer compartilhar ideias, deixar dúvidas, e aí vocês nos ajudam também. Maristela, quem pede são eles por não terem vocês e outros nomes que poderiam contribuir grandemente para o esclarecimento das mentes. Pois é. Aí é que é o grande problema. A gente fica num dilema. Ele pede, mas na verdade pede o conjunto. O ideal seria estar todo mundo junto, caminhando junto. E a gente acaba formando um movimento minoritário, como se fosse uma elite, mas, ao mesmo tempo, a nossa voz, que poderia ser mais abrangente, não alcança determinadas pessoas. Gostei disso aqui, Tiago, não é cientista, é opinólogo. O que mais tem, né? Especialmente esse povo lá da extrema-direita. César, vamos estudar, Felipe, aprimorar nosso conhecimento e nossas críticas. Precisamos apoiar os coletivos progressistas. Tem muita gente enriquecendo o debate. Sim, seria bom. Vamos ver se em algum momento a gente consegue criar um debate entre nós aqui, nem que seja uma vez por mês. Temos Alexandre Júnior, temos pessoas da EFOS, do Girassóis, da ABPAS. De repente, em algum momento, a gente já chegou a fazer isso em outros momentos, hoje estava um pouco difícil por conta de agendas.
Aí o Leonardo está trazendo o currículo do Carlos Nobre. Engenharia eletrônica em 74, pelo ITA, em São José dos Campos, fez doutorado em meteorologia em 83. Bom, se ele fez meteorologia, tem condições de falar alguma coisa. Agora tem que ver quantas anda a atualidade. Eu sou mestre em linguística, mas eu me formei, eu defendi minha dissertação em 2007. Eu não posso falar de nada praticamente depois, porque eu não acompanho a vida acadêmica e eu não sei quantas anda hoje. E de vez em quando eu me espanto com algumas coisas que vêm por aí. Mas Leonardo, acho que. no mundo científico há divergência sobre esse tema também. Tem uns que acham que sim, tem outros que acham que não. Como o É, Aziz Absaber, né? sim. Enfim, ainda tem uma Acho que certa foi por aí polêmica nesse mesmo. tema. Mas, É. O Alexandre Júnior lembrou da renovação carismática. Leonardo, não disse sobre o que dizia que não há aquecimento global, e sim esfriamento. Pois é, e aí a gente aguentando esse calor insuportável cada vez que a gente faz alguma coisa. E, por fim, Tiago, não aceitam debate porque sabem que estão errados. Eu não diria que sabem que estão errados, Tiago. Eu acho que a questão é na questão política. Eu não digo que eles não sabem que eles estão errados. Para eles, eles estão certos e ponto final. E esse pessoal, diferentemente, hoje, cada vez mais os cientistas, quem pesquisa realmente, cada vez me chega mais próximo daquela fala que acho que é atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. E aí, cada vez mais a gente percebe que as certezas não devem ser colocadas como algo fundamental. E eu acho que o mesmo deveria ser colocado em alguns pontos da doutrina espírita. Por exemplo, eu sei que muita gente detesta, e ele tem uma atitude que eu também discordo em diversos pontos, mas o Daíra, há um tempo atrás, fez um cruzamento muito interessante, pegando os aspectos que hoje temos com Jesus histórico com algumas bases que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu creio que a gente, em algum momento, vai ter que pensar nesse debate, porque quando a gente descobre que determinados livros não poderiam ter sido escritos por pessoas próximas de Jesus, e que determinadas afirmações que são colocadas e atribuídas, colocadas na boca dele, podem não ter sido dele, então a gente cai num campo de incerteza muito grande. E aí, a minha solução, a princípio, para esse debate que eu não coloquei ali, é fazer mais ou menos aquilo que o André, eu sempre esqueço o sobrenome dele, mas é um livro que a gente estudou aqui, que sobre por uma teologia pluralista. Tá aqui, se vocês podem pegar depois a playlist aqui do canal do Sejus. Esqueça o meu canal, pelo amor de Deus, eu vou tirar esse dia do canal, porque esse mico eu não posso pagar novamente. Mas, assim, quando a gente vai para aí, a gente tem que pensar naquilo que realmente está também em outras religiões, como esse amar o próximo como a si mesmo, tratar os outros como gostaríamos que outros fossem tratados. O problema é que a gente muitas vezes acha que a gente trata de um jeito e esquece que a gente também tem que se colocar na pele do outro. E nisso a gente esbarra com essas situações. A AME Brasil, falando daquela portaria que a Anísia retirou, a saída daquela questão novamente, peço para não comentarem sobre isso, porque não é o tema de hoje, sai daquele acordo lá dos reacionários sobre aborto, que impedia até o aborto legal, especialmente naquilo que é permitido pela doutrina espírita, ou que os espíritos dizem que é permitido, Kardec colocou lá, que é o aborto em caso de risco de morte da mãe, e colocam as questões ali completamente ensandecidas. E até agora não vimos uma palavra sobre o genocídio Yanomami, que é uma coisa que eu pretendo comentar amanhã no Caminho do Espiritismo. Aí o Leonardo, acho que foi por isso que sumiu da mídia. Alexandre Júnior, falta argumentos para diálogos, não somos considerados pseudo-sábios, nós somos. Pois é, mas aí é que está, falta também autocrítica por parte deles, mas eles acham que pelo fato de receberem o anjo Ismael, que a gente também não sabe exatamente quem é, se a gente for colocar os pingos não existe, Gélio Lacerda que o diga, para quem puder acompanhar lá o Conscientização Espírita que a gente estudou aqui, a gente vê os erros cometidos, especialmente no século XIX, mas que hoje são absolutamente colocados quase como segredos do Vaticano.
Então, assim, será que as psicografias, as orientações espirituais são colocadas para todo mundo? Pergunta nas casas espíritas, se caso alguém ainda frequente casa espírita, se alguém leva em conta as orientações espirituais que são colocadas. Elas são divulgadas, elas são colocadas para as reuniões de diretoria, pelo menos? Até que ponto que eles podem ajudar nesse sentido? Até que ponto ali nós podemos ter exageros ou não? Gente, isso eu acho que seria interessante para colocar. Se a FEB fica cegamente analisando esses termos e dizendo que os presidentes da FEB são quase que santos no sentido de serem orientadores, se levar em conta que podem também ser pseudo-sábios, como também acredito que nós sejamos, pois afinal, nós temos as nossas bases, mas é claro, ainda temos muito a aprender, então eu creio que ainda estejamos falando por temas ainda difíceis de digerir. Regina, é isso, Felipe, eles não sabem que estão errados, eles têm certeza de que estão certos, sim. E aí a certeza acaba levando ao quê? Estamos vendo aí a fascinação que temos com os extremistas de direita. Eles acham que estão certos e ponto final. E se você mostra o contraditório, eles vão seguir a orientação de Olavo de Carvalho. Não, está errado? Ah, mas tem isso. Ah, e o PT? Ah, e não sei o quê. Vide agora, eles estão fazem questão de tentar mentir sobre aquele genocídio, que inclusive um grupo judaico está chamando de Holocausto Yanomami. Independentemente, temos uma tragédia humanitária. E não adianta simplesmente, estão responsabilizando o inominável. Vamos responsabilizar, porque ele veio de onde? E a gente não pode esquecer que antes tivemos um verdadeiro holocausto da ditadura militar, que vai além dos torturados, que é também do pessoal com 67% de fome no Brasil, que é o que gerou a ditadura. E aí o último comentário. Alexandre. A dogmatização e a crença se sobrepõem ao conhecimento e à ciência, sim. E aí a gente entra num outro problema, Alexandre. A gente nunca pode esquecer que a ciência é materialista. E, às vezes, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque se a gente leva... Não digo que a gente não possa deixar de lado tudo que foi colocado pela gente, mas a gente precisa separar o joio do trigo. A ciência é a base para isso, mas a gente nunca pode esquecer que a ciência ainda não chegou ao espírito. E aí eu acho que é a grande dificuldade nossa. Um bom exemplo. Eu já vi por parte desse pessoal que é da área científica e área espírita querendo desprezar a homeopatia. E eu digo mais, eu sou fruto da homeopatia. E o que dizer de outros trabalhos espirituais, de curas e de tratamentos que têm melhorado as pessoas, que a ciência não explica e que não vai conseguir explicar. Vai tentar fugir, vai chegar num ponto e vai acontecer igual na época do William Crookes. Vai fingir que nada aconteceu. Enterra o assunto. Como se fosse um jogo de ganha-ganha, todos perdem. Simplesmente não toca mais no assunto como se não existisse. A pessoa fez publicação contra a homeopatia, mas assim, como eu sei que os seguidores dessa pessoa não são pessoas que gostam de debater, gostam de lacrar, eu prefiro não comentar mais nada na página dessa pessoa. Mas a gente tem esse problema. Eu falo disso que eu sou fruto da homeopatia, faço uso de homeopatia, melhorei tremendamente com homeopatia. Mas se eu disser para a pessoa vai simplesmente ignorar. Bom, Falando Felipe, de coisas não, espirituais, você está falando que alguém falou contra a homeopatia? Isso aí você é falou? espírita, se diz uma pessoa ligada à área científica, mas não, assim, se coloca contra a homeopatia. Na verdade, a homeopatia também não é espírita, né, cara? O Hahnemann que dá a manifestação lá. Nós espíritas sabemos dos princípios, né? Quando fala de corpo energético, de energia, de dinamização do medicamento e tal. Mas é estranho, porque normalmente o espírita, pelo menos, ele não, assim, o que eu diria assim, eu acho que aí não tem tanta crise, cara. Uhum, Por quê? Porque pelo menos não mexe. Porque, na verdade, o espiritismo não tem um vínculo direto, né? O Kardec não tocou nisso, né? Ele toca em coisas que a homeopatia também toca. Mas, uhum, assim,
É estranho porque, para o espírita, ele percebe que a atuação da homeopatia tem uma ligação direta no corpo, tem uma ligação direta com o perispírito, com o corpo fluídico, com a energia, que é tudo que Kardec fala. É estranho, porque normalmente você pode dizer, eu não me dou bem no tratamento com homeopatia. Um espírita pode dizer isso. Mas ele negar é meio assim estranho, né? Porque, mas não que é algo que para mim é tão grave, né? Pode ser, não vejo problema, porque não é, as coisas são distintas. Mas assim, eu, por exemplo, me dou muito bem com homeopatia, me dou muito bem. Tudo, o remédio homeopático me dá uma resposta muito boa. É lógico que tem limite, né? Não é tudo, né? Por exemplo, quando você pega uma coisa muito forte, você vai uma infecção, quando você está num pós-operatório, por exemplo, é bom que você tome um antibiótico para não inflamar, para não, né, não dar, enfim, não infeccionar a coisa. Então, aí você não é tudo, não é tudo, mas no corriqueiro assim, eu me dou bem com a homeopatia. Inclusive a minha vesícula preguiçosa foi curada com homeopatia. Homeopatia e, por incrível que pareça, outras coisas que não medicina, que são medicina alternativa mesmo, porque a medicina não é, a homeopatia não é medicina alternativa hoje, né? Hoje é considerado medicina mesmo, e oficial, né? Agora, outras coisas que ele me receitava, como florais, etc., acabou me dando certo. Eu tomei tudo lá, junto com a homeopatia, e minha vesícula curou, né? Sarei da vesícula preguiçosa. Então, enfim, para mim eu me dou bem. Desculpa, só para fazer esse comentário que eu achei pertinente. Tranquilo. Só para a gente poder encerrar, aí tem essa fala do Léo, né? Gente, não esqueçam do like, dá mais depois dessa confusão que eu aprontei. E Maristela, que não é a cura, não é a planta, é a alma dela, como disse Paracelso. Então, fechamos, né? Maristela, eu me dou bem com homeopatia, com florais mais ainda. Então. E floral não é medicina alternativa. Chás, né, etc. Muito bem, gente. Nós chegamos ao final, então, do nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Porque já são 9h30. Nós chegamos um pouco atrasado, é verdade, mas nós estamos estourados no nosso tempo. Então, eu quero convidar vocês para estar com a gente de novo na próxima terça-feira para discutir um outro tema. E aqui sempre a gente que está falando de educação, mas sai por outros caminhos, já chegamos até no aquecimento global agora. Quase que caímos na homeopatia, só tangenciamos. Mas, enfim, isso é bom, porque a gente debate aqui, aprofunda, quer dizer, toca nos temas que podem ser aprofundados depois. Tá bom, gente? Então, obrigado, Felipe Albani, pelo teu carinho, pelo teu zelo, pela sua dedicação aqui com o nosso coletivo. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, beleza? Fui. Valeu, gente. Então, pessoal. Valeu, Felipe. Vou colocar a vinhetinha para o final, tá? Alô. Tchau, tchau.